Todo voo começa e termina aqui. Uma extensão de asfalto queimada por motores a jato e marcada com borracha. Mas nem todas as pistas são iguais. Uma das mais perigosas do mundo é a pista 35L, no aeroporto de Congonhas, no Brasil. É um aeroporto que podia apresentar uma surpresa num dado momento. Em julho de 2007, o voo 3054 da TAM se torna sua mais recente vítima. Desacelerar. Desacelerar. Impossível. A pista deixa 199 pessoas mortas. Ela será cuidadosamente examinada e terá sua história revista. Os investigadores precisam desesperadamente saber por que a pista 35L é tão perigosa 35L. antes que mais pessoas morram. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Tragédia em São Paulo. 17 de julho de 2007, São Paulo, Brasil. Uma forte chuva cai sobre a maior cidade do Brasil. São Paulo vive esse tipo de dilúvio regularmente durante as chuvas de inverno. A chuva torrencial deixa o tráfego intenso ao redor do aeroporto de Congonhas. A 800 quilômetros dali, o voo 3054 da TAM está a caminho, vindo da cidade de Porto Alegre. O Airbus A320 partiu para São Paulo cerca de 90 minutos atrás. Para os 181 passageiros a bordo, este é um voo doméstico de rotina. Entretanto, algo inesperado aconteceu. O comandante Henrique Stefanini de Sacco e seu primeiro copiloto, Kleiber Lima, acabaram de saber que a chuva pesada levou ao fechamento temporário da pista 35L, a principal pista no seu destino. Disseram quando irá reabrir? Não. Prepare uma alternativa para o caso de precisarmos. Senhoras e senhores, devido ao mau tempo, parece que não poderemos pousar em Congonhas como planejado. Falarei com vocês Novamente quando eu tiver mais informações. O aeroporto de Congonhas é um dos mais movimentados do mundo. Aviões decolam e pousam aqui a cada 90 segundos, com um fluxo constante de pessoas e carga para os centros econômicos do país. Mas Congonhas também é bastante conhecido entre os pilotos. O aeroporto fica no coração da cidade, com edifícios de apartamentos, escritórios e ruas por todos os lados. A pista 35L tem menos de 2.000 metros de comprimento, curta para grandes jatos. E pior ainda, ela fica no topo de uma colina, com uma queda acentuada de todos os lados. O risco que o aeroporto oferece, exatamente por conta da sua construção, por conta da sua geografia, ele não permitiria erros simples, falhas simples. O comandante Carlos Camacho é o diretor de segurança de voo do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Quando se aproxima da pista, ali sim, ali o estresse ele sobe muito, ele eleva bastante, porque a visão de túnel, o volume de adrenalina na circulação sanguínea aumenta muito. Nós enxergamos como um porta-aviões. Isso faz de Congonhas um dos aeroportos mais traiçoeiros do mundo.
Na verdade, um avião de transporte da empresa Pantanal havia saído da pista fora de controle apenas um dia antes. E alguns meses atrás, um desastre foi evitado por pouco, quando um Boeing 737 derrapou até conseguir parar pouco antes do final da pista 35L. Os pilotos, ao se aproximarem para pouso, para operar em Congonhas, vinham mais preocupados do que se estivesse operando em outro aeroporto nacional. O voo 3054 está em altitude de cruzeiro ao sul de São Paulo, quando a tripulação é informada de que a pista 35L foi reaberta. 3054, a 35L é a pista para o pouso. Não será preciso fazer um desvio. Senhoras e senhores, aqui é seu comandante. Tenho algumas boas notícias para vocês. A pista em Congonhas foi reaberta. Chegaremos como programado pouco antes das 7 da noite. O alívio dos passageiros não é compartilhado pelo piloto. Stefanini tem um desafio adicional neste voo. Lembre-se que temos apenas um reversor. Sim. Só o da esquerda. Ele terá de pousar em um dos aeroportos mais desafiadores do mundo, com uma possibilidade de frenagem menor do que a de costume. Um dos dois reversores de empuxo do Airbus não está funcionando. Eles são projetados para desacelerar a aeronave durante o pouso por meio da reversão dos motores. Fosse eu o piloto no dia daquele acidente, eu estaria deveras preocupado sabendo que um dos reversores da minha aeronave não estaria operando. TAM 3054, permissão para pouso na 35L. Stefanini irá pousar na notoriamente perigosa 35L. A pista está molhada e escorregadia, ventos de 3308 nós. E quando o avião da TAM que vinha para pouso, ele foi informado que a pista apresentava condições de baixa aderência. O Airbus está em fase final de aproximação. Ainda que o piloto automático pudesse levar o avião até a pista, o comandante decide assumir os controles. Pouso no modo manual. Ele quer usar a maior extensão de pista possível. Ele precisa de cada centímetro que conseguir dela. 35L. 35L. O grande problema que se apresentava era, após o toque da aeronave na pista, que os pilotos tinham que ter a certeza de que realmente conseguiriam parar o seu avião sobre a pista, os seus aviões sobre a pista. Os passageiros sabem apenas que em breve eles estarão pousando. 300. Agora eles estão a apenas 300 metros acima da cidade. O Airbus está alinhado com o centro da pista. Centro. Condições da pista. 200. 100. Um ponto agora? Tudo bem. As rodas do avião irão tocar a pista de Congonhas em questão de segundos. 20. Retardar. Mais importante é o ponto do toque da aeronave. Quando a aeronave toca no solo, é a partir dali que o grande conflito do pouso se instala. O comandante Stefanini usa a potência reversa para o único reversor que funcionava no A320. Ele tinha realmente que ser imediato nas suas ações. Tinha que comandar o reverso operacional, aquele motor que estava com o reverso bom, o mais rápido possível. Tinha que iniciar a desaceleração da aeronave. Mas a velocidade do avião não está diminuindo. Reversor número 1 apenas. A este ritmo, ele irá usar todos os 1.945 metros da pista em menos de 30 segundos. Desacelerar. Impossível. A opção dos pilotos seria operar o sistema manual de freios e foi o que eles fizeram, que é através dos pedais, pressionar os pedais muito e bastante por muito tempo. Veja. Agora, Veja. a aeronave misteriosamente puxa para a esquerda. Vire! Vire!
é quase como se agisse por conta própria. Meu Deus! Meu Deus! O voo 3054 atinge um edifício da TAM Linhas Aéreas e um posto de gasolina ao lado. Quase 200 bombeiros correm até o local e enfrentam um violento incêndio com combustível queimando a quase 1000 graus Celsius. A devastação deixa o Dr. Douglas Ferrari horrorizado. Essa explosão, ela espalhou um fogo na área. Então, no posto de gasolina houve um incêndio no posto, matou as pessoas que estavam abastecendo, queimou toda a estrutura do posto, irreconhecível. Ele esperava tratar dos sobreviventes, mas agora ele teme que estejam todos mortos. Nós tínhamos 3, 4 carros incendiando e nesses carros eu vi uma mãe com uma criança morta. O avião inteiro está envolto em chamas. Há pouca esperança para qualquer um dentro dele. Mas havia outro perigo. Enormes quantidades de combustível nos tanques de armazenamento abaixo do posto de gasolina poderiam explodir a qualquer momento. Quando o avião bateu, ele quebrou as asas e ele jogou combustível para toda a região, o local. E havia um risco, naquele momento, de uma explosão do posto de gasolina. As equipes de resgate esperam conseguir salvar as pessoas no edifício da TAM, mas com o fogo fora de controle, eles terão de agir rapidamente. Então a gente conseguia retirar pessoas lá dentro, estava naquela adrenalina de entrar na sala, de atender as pessoas. O Dr. Ferrari faz uma descoberta sombria dentro dos escritórios da TAM. A asa do avião e o avião impactaram e ela não permitiu a saída, o avião não permitiu a saída dessas pessoas. O bombeiro estava comigo, eu estava atrás e ele foi retirando os corpos e colocando na calçada. A minha sensação era muito ruim. Mas alguns funcionários de escritório são localizados em outra parte do edifício e a equipe de resgate se apressa para colocá-los em segurança. Do lado direito da asa, salvaram muito mais de 10 pessoas. Quase 20 pessoas saíram dali daquele prédio, correram. Na aeronave não houve sobreviventes. 199 pessoas estão mortas, incluindo uma dúzia de pessoas no posto de gasolina e no edifício da TAM. É o pior acidente de aviação na história da América do Sul. As caixas pretas não vão durar muito tempo naquele calor. O tenente-coronel Fernando Camargo é investigador de acidentes da CENIPA, a agência de segurança de aviação do país. Em aeronaves modernas, os gravadores são o núcleo de qualquer investigação. Por isso, quando chegamos ao local do acidente e vimos a violência do fogo, ficamos realmente preocupados com a integridade dos dados. Ele sabe que o calor intenso já poderia estar prejudicando os gravadores de voz e dados do voo. Provas valiosas que poderiam ajudar a explicar o acidente podem então estarem perdidas. O coronel Camargo e sua equipe sabem que no dia anterior outro avião havia deslizado para fora da pista 35L. Sabíamos que teríamos de fazer uma investigação completa da pista. Se aquela pista com chuva provocou este acidente,
outro desastre poderia acontecer novamente e logo. Há uma enorme pressão para se descobrir exatamente o que aconteceu com o voo 3054. Eu sabia que havia um vídeo do sistema de vigilância. Esse é o momento do acidente, deve ser ele. O sistema de vigilância do aeroporto havia registrado o Airbus acelerando em direção ao final da pista. Este vídeo poderia responder inúmeras questões. Vamos ver de novo, por favor. Mas a colisão com o edifício havia ocorrido fora do alcance das câmeras. Podemos ver isso de um ângulo diferente? Ainda que o vídeo não mostre a colisão, ele poderia conter pistas importantes. Você tem o registro de pouso de outros A320? Tudo bem, vamos ver de novo. Nós comparamos o tempo gasto por cada avião. 7, 8, 9 segundos. Em um pouso normal, a aeronave levaria algo em torno de 9 segundos para passar por esta câmera. Muito bem, agora o avião do acidente, por favor. E o avião que sofreu o acidente levou 3 segundos. 3 segundos? Aquilo nos deixou um tanto intrigados. Por que o avião do acidente estava 3 vezes mais rápido do que os outros A320 em pousos normais? 4 horas após o acidente, os bombeiros ainda lutam para combater a violência do fogo. O fogo era intenso, com muito combustível que o mantinha queimando. Camargo está desesperado para conseguir acesso à seção da cauda, onde estão as 2 caixas pretas. Eles concentraram seus esforços na parte de trás da aeronave. Finalmente, os bombeiros controlam as chamas o suficiente para apanhar os gravadores. Mas pode ser tarde demais. Elas podem resistir ao fogo até uma determinada temperatura. Depois disso, não há garantia de que os dados serão preservados. Os gravadores serão enviados a Washington para serem examinados pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Os investigadores podem então focar na perigosa pista 35L. Eles examinam a superfície em busca de pistas que possam explicar por que o voo 3054 perdeu o controle. Caminhamos pela pista, procurando evidências, marcas da aeronave, o ponto onde ela teria desviado para fora da pista. Ainda está molhada. A água formou poças, o que não deveria acontecer em uma pista moderna. Essa lâmina d'água, ela em contato com o trem de pouso, com o pneu, ela pode criar aquilo que nós chamamos de hidroplanagem ou aquaplanagem, como queira. E esse é um inconveniente, porque naquele momento o piloto terá pouca ou nenhuma controlabilidade da sua aeronave. Camargo e sua equipe se perguntam por que existe água acumulada na pista. Eles estudam arquivos da agência do governo que administra o aeroporto de Congonhas e descobrem que a pista 35L fora totalmente recapeada apenas um mês antes do acidente. Em 2007, a pista havia passado por uma reforma e ela vinha oferecendo um nível de aderência muito baixo. Havia muitos reportes, muitas informações de derrapagens. Durante anos, os pilotos tinham se queixado sobre as condições escorregadias daquela pista. Eles sabiam que a superfície precisava ser refeita. Isso porque ela permitia o acúmulo de água. 35L, 35L. A pista tinha sido recapeada e isso deveria ter resolvido o problema da água. Ela tinha sido reaberta apenas algumas semanas antes do acidente.
A nova superfície parecia ser uma grande melhoria. O aeroporto tinha operado por cerca de um mês, com tempo seco, sem problema algum. E então, 3 dias antes do acidente, houve chuva pesada. E com a chuva, problemas antigos, que supostamente estariam resolvidos, voltaram a surgir. Na noite do acidente, o grande problema que lá havia era ainda a questão da água. Tá? As aeronaves ainda estavam reportando que havia dificuldade para frenar. A pista está molhada e escorregadia. Em tese, não havia mais depressões na pista que permitissem o acúmulo de água. Então, o que poderia estar causando aquele acúmulo de água? Ele descobre que os trabalhos de reparação não incluíam um recurso crítico de segurança. As ranhuras seriam feitas em uma data posterior. Não é de admirar que esteja molhada. Sulcos especiais levam a água para fora da pista. Sem eles, a água da chuva forma poças. E essa reforma, ela ainda carecia de amadurecimento da pista. Era uma dificuldade grande para se poder, inclusive, interromper por mais tempo a operação do aeroporto, da pista principal, para que se pudesse fazer a instalação, a implantação dos groovings. Aumentam as evidências sobre o fato de a superfície comprometida da pista 35L ter tido um papel crucial no pior acidente de avião do Brasil. O coronel Camargo se preocupa com o fato de que as conhecidas chuvas do Brasil possam trazer mais catástrofes na pista. Logo após o acidente, nós recomendamos a suspensão das operações das aeronaves regulares em condições de chuva. As autoridades do aeroporto cumprem a determinação, fechando a pista 35L até que respostas sejam encontradas. Mas a principal pista em um dos aeroportos mais movimentados do mundo não pode permanecer fechada por muito tempo. É preciso descobrir o que provocou este acidente, o mais rápido possível. O foco se volta para os reversores de empuxo do A320. Os registros de manutenção do avião revelam por que apenas um deles estava funcionando. 4 dias antes do acidente, mecânicos haviam desativado o reversor de empuxo do motor direito para manutenção de rotina. Mas o avião havia voado sem incidentes durante 4 dias. O avião havia não apenas pousado repetidamente com o reversor de empuxo, mas havia também pousado em segurança na pista 35L. Este avião pousou na mesma pista naquele dia com os mesmos problemas. Ele tinha apenas um reversor de empuxo, apenas um reversor. Pousou sem qualquer tipo de problemas. Então, por que essa aterrissagem teria terminado em desastre? O coronel Fernando Camargo viaja para Washington, Distrito de Colômbia, onde técnicos no Conselho Nacional de Segurança nos Transportes irão ajudá-lo a tentar recuperar os dados armazenados nos gravadores de dados do voo 3054, bastante danificados pelo fogo. Primeiro, eles procuram um chip sensível à temperatura que poderia lhes dar uma ideia dos danos causados pelo calor. Existe um indicador que muda de cor se exposto a uma temperatura superior à qual foi fabricado para suportar. Ainda que as caixas sejam projetadas para sobreviver a um fogo violento de até 1000 graus Celsius, a aparência do chip é preocupante. As placas tinham sido submetidas a um incêndio que ultrapassava os seus limites. Eles testam a placa de circuito para verificar se a memória sobreviveu. Sem os dados,
a investigação sobre o voo 3054 seria realmente comprometida. O coronel Camargo pode então nunca saber por que 199 pessoas morreram no aeroporto mais movimentado do Brasil. Entretanto, o teste com a placa de circuito lhes dá esperança. Temos alguma coisa. Felizmente, tudo dá certo e conseguimos recuperar 100% dos dados. As informações lhes fornecem um quadro do desempenho do avião. A velocidade está boa. Nos segundos críticos antes do acidente, Eles desceram. Os freios foram acionados. Freios acionados. os dados confirmam que os freios de pé estavam funcionando corretamente e que o A320 não derrapou ou deslizou. Aqui. Aqui. E então Camargo descobre que os dois motores do avião estavam inexplicavelmente operando um contra o outro. Motor 1. O motor esquerdo do avião estava em reverso para ajudar a desacelerar a aeronave. Mas o motor direito, com o reversor de empuxo com problemas, Está acelerando. estava fazendo o oposto. Deveria estar em marcha lenta. Em vez de desacelerar, ele estava acelerando para uma velocidade de decolagem. Desacelerar. Impossível! Desacelerar. Impossível! Com um motor com potência total, os pilotos não tiveram chance de parar o avião a tempo. A aeronave estava freando. Meu Deus! Veja isso! Mas ela levaria cerca de mais 1 quilômetro para parar. O empuxo desigual levou o avião para a esquerda. Vire! O motor direito estava, na verdade, aumentando a potência. Não havia qualquer meio disponível para que o piloto evitasse que a aeronave virasse para a esquerda. Então, o segundo motor estava acelerando quando deveria estar em idle, que é o ponto morto. Isso explicaria o desvio para a esquerda, não? E o que isso significa? Agora o coronel Camargo precisa descobrir por que o motor direito estava com potência total quando deveria estar em reverso. Naquele momento, poderíamos estabelecer, a grosso modo, duas principais linhas de investigação. Uma, falha mecânica. E a outra, erro do piloto. O coronel Camargo chama duas investigadoras que lidam com fatores humanos. A tenente-coronel Márcia Fager e a primeira-tenente Vanessa Dias. O piloto é Henrique Stefanini de Sacco, 53 anos, de São Paulo. Horas de voo 13.654. Na verdade, o piloto que estava no comando, ele era um piloto muito experiente e conhecia muito bem o avião. Seu copiloto era Aguilar Kleiber Lima, 54 anos, de Porto Velho. 14.760 horas de voo. Quando o piloto vai para a rota, ele já tem o treinamento adequado para ter um desempenho satisfatório, inclusive para as emergências. Seu trabalho é determinar se a tripulação de alguma forma cometeu um erro que poderia ter levado um motor a ficar em potência total. Na máquina, tem programado, foi projetado, então você já pode ir direto ao ponto. Com o ser humano, como é muito diversificado, cada ser humano tem uma forma de pensar, uma maneira de agir, é um desafio nosso a mais a entender. Mas eu não consigo acreditar que esse piloto cometeria esse tipo de erro. Agora a equipe que lida com fatores humanos deve conduzir um estudo psicológico da tripulação para entender como eles poderiam ter cometido um erro fatal. A gente tenta recriar, através da história da pessoa, de cada um dos tripulantes, da experiência que eles tinham. Senhoras e senhores, aqui é seu comandante. Tenho algumas boas notícias para vocês. Criar um cenário para imaginar o que se passou dentro da cabine. O coronel Camargo ainda acredita que o mais provável é que tenha havido falha mecânica. Ele volta então sua atenção para a mecânica complexa que liga os manetes aos motores. Ele precisa determinar se uma falha ali teria levado ao misterioso aumento de potência. Começamos a estudar o sistema de potência. Cada componente do sistema, desde o manete
até o motor. Sabemos que não é o FADEC. Não há nada de errado com os motores. Portanto, resta apenas um componente que poderia ter causado o problema: o mecanismo que liga os manetes aos motores. Um dispositivo chamado de Artificial Fuel Unit, ou AFU. Investigadores se perguntam se esse dispositivo falhou, deixando os motores em potência total, mesmo que os pilotos tenham colocado o manete em idle. Entretanto, tal falha é muito improvável. É realmente uma possibilidade remota. Em 400 mil horas de voo, teríamos apenas uma ocorrência como essa. Ainda assim, ele precisa excluir o AFU como possível causa do acidente. Mas ele nem mesmo sabe se a unidade poderá ser encontrada em meio aos destroços. Computadores, todos os equipamentos, tudo havia desaparecido. Felizmente, uma das poucas peças que sobreviveram ao incêndio é a peça que os investigadores precisam: o AFU. Ele é enviado para um laboratório especializado capaz de fazer a varredura do metal em busca de marcas microscópicas. Ele havia sido danificado de uma forma que ainda nos permitia trabalhar com ele e, portanto, verificar algumas coisas. O scanner em 3D permite verificar cortes ou arranhões que indicariam que o dispositivo falhou. Estou procurando quaisquer marcas incomuns nesta área. Se conseguíssemos descobrir qualquer marca, qualquer prova da posição desta engrenagem, poderíamos verificar o manete e descobrir a posição real do manete de potência. Mas não encontram qualquer evidência de que o AFU tenha funcionado de forma incorreta. Tudo bem, embale isso e vamos para casa. Não encontramos nada. Nenhuma marca, nenhuma evidência. O coronel Camargo conclui que não houve falha mecânica na configuração errônea do motor direito. Ele tem de supor que, por algum motivo, a tripulação deixou o manete direito em potência total depois de pousar o Airbus. Vire! Vire! Meu Deus! Vire! 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 Em São Paulo, a equipe que lida com fatores humanos se volta para o gravador de vozes da cabine, ou CVR. Eles precisam entender o estado mental dos pilotos quando se aproximavam de São Paulo na noite do acidente. Através das informações do CVR, nós podemos ter uma noção de como era a dinâmica da tripulação. Eles constatam que o comandante Stefanini estava bastante preocupado com as condições da pista. Pergunte a ele sobre a chuva, condições da pista, se a pista está escorregadia. Tem aproximação final. 2 quilômetros de distância. Poderia confirmar condições? A pista está molhada e escorregadia. Molhada e escorregadia. Então o piloto vem para o pouso já tenso. Se ele encontra uma situação que é mais crítica do que o normal, com relação à chuva, a pista está escorregadia, essa tensão pode afetar a percepção daquele piloto, a atenção. 35L, 35L. Ao que parece, então, a ansiedade de Stefanini sobre a pista 35L e não a pista em si foi a principal causa deste acidente. Camargo agora se concentra nas ações da tripulação. Acho que está pronto, senhor. Obrigado. Eles precisam entender como os manetes foram usados antes do acidente. Usando o gravador de dados do voo, os investigadores focam primeiro no pouso anterior àquele em Congonhas. Descobrimos que o mesmo piloto, o comandante, fora quem pilotava e fizera o pouso anterior, e em Congonhas. Primeiro, como eles pousaram em Porto Alegre. Muito bem. Os 2 manetes à frente durante a aproximação. Eles descobrem que durante o pouso anterior em Porto Alegre, o comandante Stefanini puxou os 2 manetes.
procedimento correto para pousar com apenas um reversor. E agora ambos os manetes em reverso. No momento do acidente, o procedimento correto era o piloto colocar os dois manetes em idle e então os dois em reverso, como se não houvesse problema algum com os reversores. Eles estabelecem que no dia do acidente, o comandante Stefanini tinha efetuado o procedimento correto para pouso com apenas um reversor. Sem reversor número 2. Freios automáticos ativados. Velocidade diminuindo. Aquilo realmente me intrigou, porque o comandante conhecia o procedimento. Ele seguira o procedimento correto horas antes, durante o pouso anterior. Então, o que ele teria feito de forma diferente 2h30 mais tarde em São Paulo? Agora, Congonhas. Manete esquerdo em idle. Os dados mostram que o comandante Stefanini lidou com os manetes Em seguida em reverso. de forma muito diferente em seu pouso em São Paulo. 20, retardar. Em vez de puxar ambos os manetes, ele colocou apenas o motor esquerdo em idle, deixando o da direita em potência total. E então, quando a aeronave tocou o solo, ele ativou apenas o reversor da esquerda, deixando novamente o motor direito em potência total. Isso é muito diferente. Eu não entendi. Como alguém que conhecia a aeronave, que conhecia o procedimento correto, que havia executado o procedimento correto, como ele poderia fazer algo diferente? Não parece fazer sentido. Podemos precisar da sua ajuda nisso. Até que Camargo pede a ajuda de outro piloto. Só então ele descobre um detalhe importante que poderia explicar o que o comandante fez. Havia um procedimento mais antigo e ultrapassado para o pouso de um A320 com um único reversor. Poderia demonstrar isso, por favor? O começo é igual, mas há uma diferença importante. O antigo procedimento consistia em levar os dois manetes para idle e, em seguida, apenas o manete correspondente ao motor com o reversor em operação normal seria levado para a posição reversa. Mas não foi isso que o comandante Stefanini fez. Ele deixou o motor direito em potência total em vez de trazê-lo para idle. Se ele estava tentando o procedimento antigo, ele não o fez. Os investigadores verificam que o comandante Stefanini não fora o primeiro piloto a cometer tal erro. Vários acidentes tinham acontecido ao redor do mundo, e a causa era idêntica. Pilotos lidando de forma incorreta com o procedimento de pouso no caso de um reversor fora de operação, levando inadvertidamente um manete em potência total. Aquele antigo procedimento tinha levado pilotos ao erro. A Airbus finalmente alterou o procedimento para reduzir precisamente o risco daquele erro. O fabricante mudou o procedimento e determinou que ambas as manetes de aceleração dos motores viriam juntas para a posição idle, para a posição marcha lenta, e em seguida, após o toque, ambas viriam para a posição reversa. O comandante Stefanini estava familiarizado com o procedimento novo e com o antigo para pouso com reversor com problema. Ao que parece então, no voo 3054 é que ele pode ter tentado usar o antigo procedimento. A pergunta dos investigadores é: por quê? Os investigadores ainda não conseguem entender por que a tripulação do voo 3054 deixou um motor com potência total depois de tocar o solo. Eles entenderam errado? Mas depois de entrevistar outros pilotos, eles realmente entendem por que usar o método antigo teria feito sentido naquele dia chuvoso em Congonhas. Ele faria o avião parar muito mais rapidamente do que o procedimento novo. Isso poderia explicar por que o comandante teria usado um procedimento antigo.
Ele acreditou que fosse mais eficiente do que o atual. Os investigadores imaginam que, em reação à piora das condições climáticas em Congonhas, Runway está molhada, um reversor. Vou ganhar um pouco de pista e usar o procedimento antigo. ele estava tentando garantir que eles teriam a maior extensão possível para parar sobre a conhecida pista 35L, mas ele cometeu um erro que custou muito. Nessas circunstâncias, Lembre-se, temos apenas um reversor, voo manual, molhada, um reversor, voo manual. é completamente compreensível que ele tenha tentado um procedimento antigo e, sob tamanha pressão, tenha cometido um erro. A primeira-tenente Vanessa Dias recria os momentos finais do voo em um simulador. Motor 1 em idle, motor 2 permanece para a decolagem. Ela percebe que, em um cockpit escuro, teria sido difícil ver a posição dos manetes. Motor 1 em reverso, não toque o número 2. Freios. Muito bem. Terminamos. No simulador, nós temos como programar toda a circunstância. Então, colocar o horário próximo como estava acontecendo, nublado, chovendo, com a pista molhada, com a pista escorregadia, com a circunstância dos manetes estarem na posição. E nessas circunstâncias, nós também saímos da pista e tivemos um acidente no simulador. Agora, a Tenente Dias acredita entender por que o voo 3054 da TAM terminou em tragédia. O comandante Stefanini fez tudo o que podia para garantir que o A320 pousasse na pista 35L com a maior extensão de pista à sua frente quanto possível. Pouso no modo manual. Mas a perspectiva de pouso na traiçoeira pista o tinha deixado tão tenso que ele cometeu uma falha em um procedimento simples. É possível que essa tensão possa bloquear uma resposta motora dele que seja necessária, pode afetar a prontidão que é necessária para dar um retorno. Não houve nenhum alarme para alertá-los de que um motor estava acelerando, enquanto o outro estava em reverso. O copiloto Lima tentou descobrir o que estava errado. Desacelerar. Mas em uma cabine escura, Impossível. e com a tensão de um pouso que não está correndo bem, ele não percebeu a posição errada do manete. Desacelerar. Desacelerar. Impossível. A gente percebe através da escuta que eles não estavam conseguindo perceber o que estava acontecendo na aeronave. Veja isso. Uma pista com uma reputação perigosa deixou a tripulação tão tensa que eles cometeram um erro que acabou matando 199 pessoas. Meu Deus! Meu Deus! Desde o acidente com o voo 3054, as pistas em Congonhas receberam ranhuras e são inspecionadas regularmente. Novas regras estão em vigor exigindo procedimentos de pouso em tempo de chuva. Em tempo chuvoso, você precisa ter todos os reversores funcionando. Mas, apesar desses esforços para melhorar a segurança em Congonhas, muitos pilotos duvidam que a situação esteja melhor. Não é mais seguro porque ele continua sendo um aeroporto crítico. A eliminação total, absolutamente total, das operações em dias de chuva ou com pista molhada significaria, sim, um incremento significativo das condições de segurança desse aeroporto. O que está claro é que ainda hoje a pista 35L não conseguiu afastar sua reputação de uma pista mortal. 35L. Versão
Marshmallow, São Paulo.